noite. Pronto, está aí. A supremacia de Cristo é o estudo que a gente vai fazer hoje à noite. Está no Salmo capítulo 2. E a primeira pergunta, normalmente eu tenho essa mania quando eu estou na escola dominical ou então lá na coinonia, de fazer pergunta, né, Jacarina? E aí tem o negócio de dar nota, a gente não pode dar nota aqui, né? Tá certo. Então vamos lá. Salmo capítulo 2. A supremacia de Cristo. A primeira pergunta que eu quero fazer, tá certo? O que é que significa a supremacia de Cristo no dia a dia da nossa vida? De modo especial, você olha para a sua vida, né? Eu vou olhar para mim, cada um. Né? Então, o que é que significa essa supremacia? Qual é o significado da supremacia? Qual é o efeito prático na vida de vocês? O que é que isso traz de benefício, alguma coisa desse tipo? Então vamos ler o livro, esse capítulo aqui de Salmos 2 e vamos começar a falar sobre essa supremacia e o significado prático para a gente. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A divisão desse salmo aqui está em 4, são conjuntos de 3 versículos praticamente, e talvez a explicação boa para a gente começar aqui seria a gente dar uma lembrançazinha da história de Jó. Às vezes eu fico pensando como o livro de Jó é importante e por que é que o livro de Jó está nas Escrituras. Seria muito difícil para a gente, porque como nós adoramos um Deus de Espírito e nós não vemos nem pegamos nele, só vemos os efeitos na vida de cada um e do que acontece na terra, e a Bíblia que nos revela e faz com que a gente entenda essas coisas. O livro de Jó tem uma característica muito interessante. Jó era um homem rico, temente a Deus, diz que intercedia e orava pelos filhos dele todo dia. E aí ele não sabia de nada do que está acontecendo lá, né, nas hostes celestiais lá. Deus está conversando lá com Satanás, como ele espera a vida de Jó. Veio os sabeus, destruiu lá os cavalos e jumentos e tudo que ele tinha lá. Veio um fogo, destruiu as ovelhas e acabou com tudo. Veio os cananeus, os caldeus, levaram tudo quanto foi de camelo, acabou com tudo. Quando ele estava ainda recebendo essas notícias, era só chegando gente dando notícias, chegou mais um vento forte, tinha dado na casa do filho dele mais velho, e os filhos dele estavam tudo lá e morreram todo mundo. E aí o livro de Jó inteiro, você vai ler, são mal entendidos. É óbvio que Jó não blasfema o nome de Deus nenhuma vez, mas ele não consegue entender. Agora vamos fazer o seguinte: o que é que tem a ver a história de Jó com a gente? Vem enquanto, eu me lembro uma vez lá na igreja que eu era pastor, uma senhora da igreja, o pai dela se suicidou.
ela ficou doida com raiva de Deus. Eu digo, rapaz, saí até de perto, porque o fim não vai ser bom. Jó não entrou em parafuso desse jeito, tá certo? Mas se você for olhar o livro de Jó inteiro, né, lá pelo capítulo 38 é que Deus resolve falar. E quando Deus começa a falar com Jó, ele começa perguntando a Jó assim, quem é tu para estar com essas conversas todas? E aí ele começa a perguntar sobre elementos da criação. Quando é que tu estava quando eu fiz o sol? Quando eu estava gerando as cabras montesas e botei o tempo de parto dela? Onde é que tu estava quando tudo isso aconteceu? Jó, tu é uma criatura, tu não é nada. E aí Jó diz que assim, eu te conheci, só devia falar, agora eu te conheço. Ou seja, Jó caiu a ficha, eu sou uma criatura e a graça de Deus é quem tem sido comigo. Nós sabemos que depois dessa conversa de Jó com Deus e Deus dizendo, olha, eu não tenho que dar satisfação a você, as coisas são como eu quero e funcionam desse jeito. Agora, o que é meu, tá certo? E vai funcionar como eu quero. Resultado de tudo isso é que todos aqueles grandes conselheiros, aqueles grandes teólogos, aqueles grandes cababons de Bíblia que deram conselho lá, Jó foi que foi interceder para pedir perdão, porque o pessoal só conversaram besteira. E sabemos que depois desses acertos lá, Deus retornou, abençoou Jó novamente. Ou seja, apesar dessas dificuldades da vida todinha que Jó passou, ele não conseguia entender. A mulher dele, inclusive, mandou ele blasfemar contra Deus lá e morre. Tá certo? Mas no final, a vida dele foi abençoada. Nós sabemos que as riquezas deles foram muito maior. Tá certo? Sabemos que os filhos que foi dado para eles são muito mais filhos e muito mais bonitos. Mas o mais interessante dessa história aí é um resumo geral de te entender que nessa vida a gente está sujeito a inúmeras coisas que ninguém sabe por que é. Alguns diziam que era porque Jó tinha pecado escondido. Só sei que nós estamos nessas coisas todas, nós somos de Deus e no fim será bem sucedida a nossa vida. Aí nós estamos hoje, né? Eu posso falar com um pouco mais de propriedade da minha situação. Beleza, filho de pastor, tá certo? Membro da igreja, né? Até outros anos aí, eu acho que nunca tinha faltado um domingo a um culto da igreja e tal. Quando menos espera, né? Tem que sair de casa, casar, e as coisas começam a dar complicado, né? Haja problema de todo jeito, meu trabalho está indo bem. Desde 64 que eu vejo que o Brasil é um negócio muito esquisito, tá certo? E quando a gente olha para a situação do Brasil, as conversas que tem aí, a favor de um, contra outro, tá certo? Aí um meteu a mão em outro lugar, outro, né? Aí os caras que é metido honesto descobrem que ele está com a ruma de dinheiro que ele levou para casa. Outros levam dinheiro até dentro da roupa. É um negócio muito esquisito. Quando menos espera, a gente nota aí que tem China, Estados Unidos, essa confusão inteira aí, queimando igrejas, perseguição, né, de todo tipo aos cristãos, inventando todo tipo de moda maluca agora, né, que tem moda de todo jeito. Aí você fica sem emprego, você passa 4 meses trancado de casa com esse negócio dessas doenças malucas. Sim, e aí, como é que é esse negócio? O que é que a supremacia de Cristo faz na sua vida? O que é que ela significa na sua vida? Qual o significado da supremacia de Cristo na sua vida? É interessante que o salmista aqui, no texto não diz que o salmo é de Davi, mas lá em Atos capítulo 4, quando estão citando esse texto aqui, diz que foi Davi quem escreveu, tá certo? A primeira coisa que acho que é interessante aqui no texto é você olhar aqui, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Porque os gentios, no Velho Testamento, sempre foi o povo que não pertencia a Deus. Com isso, a gente pode transpor para o dia de hoje. Quem não for nascido de novo em Cristo, é os gentios. Por que é que eles se enfurecem, ficam cheios de ideia aí, fazendo tudo no mundo? Agora, alguém para dizer isso aqui, perguntar por que é que eles estão se enfurecendo e fazendo tanta besteira e tanta burrada, ele tem que saber, entender o que é o significado de Cristo e de Deus.
Eu fico imaginando o seguinte, a pessoa que fez essa pergunta, ele estava do lado de Deus lá, vendo tudo o que acontece no mundo, viu a criação de Deus, viu Deus administrando tudo, os projetos de Deus, aí viu um doido fazendo besteira, tá certo? Ei, esses caras são doidos, por que estão fazendo essas besteiras? Não estão sabendo que daqui a pouco Deus pega eles. Então, mais ou menos o sentido, por que esse pessoal está perdendo tempo aí fazendo tanta coisa besta? Vão entrar pelo cano nessa história. O coitado do Jó também não entendia, né? Você que é crente, no caso a pergunta aqui é para os gentios. Sobre os crentes eu falei e expliquei a situação de Jó. Mas aqui, a pessoa que sabe, conhece o contexto inteiro da criação, que ele é criatura e que tudo está sob o controle de Deus e que tudo que Deus determina é do jeito que Ele quer, quando olha para esse povo fazendo loucura, rapaz, vocês são doidos, rapaz. Isso não vai dar certo. Então, a primeira coisa aqui que o autor está mostrando aqui é o seguinte, você tem que se colocar numa posição que você está do lado do reino de Deus, do reino do Senhor Jesus Cristo. Você, quando olhar para esse mundo e ver as coisas que estão acontecendo no mundo, você tem que olhar esse pessoal, é doido. E aí, versículo 2 e 3 diz, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Por que será que o gentio aí, vamos dizer, do maneira geral, que a gente vê hoje, é tão rebelde contra o cristianismo, contra Jesus Cristo e contra Deus? Eu estava no consultório do Lauro ontem à noite, e aí um doidinho lá começou a dizer um bocado de besteira lá e tal. Porque a Bíblia é muito boa para não sei o quê. Eu digo, rapaz, a Bíblia não é boa só para isso, não. Eu sou doido também, né? A pessoa tem que ficar desconfiada, né? Aí ele começou, não, porque a Bíblia, assim, não, na minha Bíblia não tem, não. Que Bíblia é essa que tu usa aí? Lá pelas tantas, outro cliente lá do Lauro começou a participar, ficou uma confusão danada na recepção lá, tá certo? Mas terminou todo mundo em paz, a gente se despedindo numa boa, porque no final a gente era com medo de doença, né? E aí, resultado, teve um lá que disse, esse negócio de Deus, ele se aborreceu um pouco, vá com Deus, porque Jesus Cristo está ocupado, tá certo? E ele disse, coitado, né? Coitado. Ou seja, de maneira geral, né? De maneira geral, o gentio só fala loucura. Só fala loucura. Fui visitar um empresário há um mês atrás e ele começou a falar e tal, uma conversa meio doida, maluca. E lá pelas tantas eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta para esse cara. Quando é que você vai quando você morrer? Aí ele disse, eu vou para o chão. Eu digo, rapaz, se for assim é muito bom, porque vai eu e tu para o chão e fica tudo resolvido. Agora, se houver céu e inferno, tu está lascado. Não sei o quê. Sim, agora tem outra coisa, não seja covarde lá não. Estou só dizendo essas coisas aqui, porque às vezes tem uma loucura. Porque no dia do juízo final, tu vai dizer lá que eu te avisei. Tu foi para o inferno porque tu quis. Pronto. Mas, de uma maneira geral, o tempo todo que eu ando por aí, o que eu encontro é isso. Falta de entendimento total. Não caiu a ficha das pessoas, né? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão, né? As pessoas olham para essas coisas e pensam, não, isso aí já estava aí, já era meu mesmo e acabou-se, né? E de uma maneira geral você vê, né? De uma maneira geral você vê, por exemplo, o que aconteceu na China, o que aconteceu na Albânia, o que aconteceu na Rússia, né? E o que acontece em vários países aí. Eles tentam eliminar tudo que for de religião. E o cristianismo, eles tentam eliminar qualquer coisa que fale de Cristo e fale de Deus. Agora, a Bíblia diz para a gente o seguinte, versículo 2 e 3 está dizendo que eles ficam esperneando, rompamos aí, a consciência acusa eles de muita coisa e eles querem dar um jeito de qualquer, né? Então é o seguinte, a Bíblia diz que a consciência deles perturba eles e eles ficam o tempo todo querem se ver livre dessa consciência. Porque a própria Bíblia fala também que dentro do nosso coração tem princípios que falam da lei de Deus. O apóstolo Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 1.
Esse negócio de você defender sua mulher, defender seu filho, defender o que é seu, não interessa onde você está. Pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer ideologia, é intrínseco no ser humano. Agora, no versículo 4, nós temos uma coisa interessante. É que, independente de todo esse poder, de toda essa coisa maluca que acontece aí na terra, tá certo? As Escrituras dizem que, né, o versículo 4 diz aí o quê? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor diz, rapaz, coitados, né? Está achando graça. Esse pessoal é doido, está rindo lá. Vai que ideia mais maluca, né? Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E aí o salmista diz, um dia vai ter o dia de juízo, um dia vai ter uma cobrança de tudo isso aí. Vai ter o dia disso. 2 dias atrás, na nossa leitura noturna lá em casa, a leitura foi Ezequiel capítulo 6. Em Ezequiel capítulo 6, o contexto é mais ou menos o seguinte. Deus vinha avisando há mais de 200 anos que, olha, eu vou dar uma pé em vocês. Isso falando para crente, né? Vou dar uma pé em vocês. Vocês não estão legal, vou dar uma pé em vocês. Aí chegou a época que a peia chegou, né? Chegou a peia. Quando chegou a peia, a situação se armou mais ou menos assim. Na primeira perseguição da Babilônia, o rei Nabucodonosor já levou Daniel para lá, e depois levou Ezequiel, e ficou Jeremias. Então, 3 profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel e Ezequiel na Babilônia, um no reino e o outro lá no meio do povo. Deus dá um oráculo para Ezequiel, capítulo 6, que quando, ontem à noite ele estava lendo isso, eu fico, mas rapaz, uma coisa muito importante para a gente, é a gente entender que nós, povo de Deus, precisamos tomar cuidado, porque Deus usa de mão forte. E Ezequiel capítulo 6, ele diz o seguinte, não interessa para onde vocês forem, eu vou pegar vocês e vou matar. Deus deu um rapa naquele tempo lá neles, deu uma destruição, e foi uma peia tremenda. Então, uma coisa interessante aqui. A soberania de Cristo. Qual é o efeito prático na sua vida? Isso tem mudado seu comportamento? Tem feito você ter medo de Deus? A pessoa às vezes diz o seguinte, o temor do Senhor não é... Não, o temor do Senhor é temor mesmo, meu. O mundo não está funcionando como ele quer. E aí a Bíblia diz, o Senhor vai exercer juízo. No final vai todo mundo, no dia do juízo vai todo mundo morto, e os que aceitaram Cristo, que são de Cristo, entram para o céu, mas os outros vão tudo para o inferno. Não vai ter moleza. E aí o versículo 5 está dizendo isso. Olha, ele está se rindo aí, vocês estão perdendo tempo. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Não interessa o que vocês pensam. Eu já estabeleci que meu rei é Jesus Cristo lá, do monte Sião. As coisas vão acontecer na sequência que eu quero. Não adianta vocês estribucharem e pensar o que quiserem. Deus responde para todas essas ideias geniais que a humanidade tem, diz, a minha resposta é essa, vou fazer isso. Jesus Cristo vai ser o Senhor de vocês. Está lá, já está determinado, vai ser isso. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo aqui, interessante que esse salmo é o salmo mais citado no Novo Testamento. Só esse versículo aqui, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ele tem aproximadamente, eu tive aqui anotado aqui, agora não sei onde é que eu botei, umas 6 vezes esse versículo. Esse salmo, ele é um resumo de teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é você entender o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis e o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. No capítulo 1 e 2 você vê a criação, vê o problema do pecado, a introdução e a traição que foi feita com Deus lá, tá certo? Fizeram negócio com Satanás e deixaram Deus para trás. E Deus, naquela hora, dizendo, eu vou fazer isso, do descendente da mulher vai vir o Salvador,
e eu vou pegar isso tudo que eu fiz, que é muito belo, né? Tanto é que Jesus Cristo disse, Deus amou o mundo de tal maneira, eu achei bonito, gostei, amei isso aqui, vou ajeitar isso. E nós estamos nesse período da ajeitação. E na sua misericórdia, a Bíblia diz que Ele está pegando alguns para colocar nesse reino eterno no final. Vai voltar, se vocês olharem no capítulo final de Apocalipse, a árvore da vida vai estar lá, aquela está no jardim do Éden. Deixa eu voltar lá para o final. Nesse intervalo, né, entre o dia que o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus disse, eu vou ajeitar isso, é só aguardem aí, que vai ser do descendente da mulher e tal. Só que nesse intervalo aconteceu uma outra coisa interessante lá. Quem foi que entrou pelo cano lá também naquela hora? Satanás. Tá certo? Aí nós vamos entender agora, porque os gentios são tudo doidos, tá certo? Se você for para Apocalipse capítulo 12, o capítulo 12, até o versículo 6, eu vou ler para vocês rapidamente aqui. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Em resumo, aqui esse versículo 1 e 2 está falando do Israel, né? Do povo descendente de Abraão, de Isaac e Jacó, que dele estava determinado que ia nascer o Salvador. Viu-se essa mulher, que 12 aqui se refere aos 12 filhos de Jacó. Viu-se também outro sinal no céu. Viu-se esse povo lá, que era o povo que dele viria o Salvador, que era quem ia condenar Satanás, como foi lá na história no jardim do Éden. Junto com esse negócio, viu-se também outra coisa, um outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, né? Levou um bocado de anjo, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, Satanás estava o tempo todo, esteve o tempo todo, vigiando Israel. Se você for olhar o descendente de Davi, quando Satanás descobriu que era o descendente de Davi, por várias vezes quase que foi destruída a descendência de Davi. Teve um deles que foi escondido. Uma mulher, Jezabel, estava matando todo mundo, aí alguém pegou um dos filhos e escondeu. Então, em resumo, a nossa história de Jó é essa. Deus planejou a salvação e a restauração do negócio dele, mas junto disso tem um que está condenado que vai levar cacete também, que está o tempo todo perseguindo. No caso aqui, eles perseguiu até o dia de Jesus Cristo nascer. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, né? Nós vemos lá no capítulo 2 de Salmo falando sobre esse filho que está determinado. Deus é que determinou que esse filho ia nascer para reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sabemos como foi que Deus morreu na cruz. Satanás pelejou lá para poder subornar Deus naqueles 40 dias no deserto, a Jesus Cristo. Não conseguiu, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E aí Satanás ficou perdido, porque Jesus Cristo subiu ao céu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. A mulher aqui é o povo de Deus ainda, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios lá sobre a noiva, né, que está sendo preparada para o casamento. A mulher é a igreja, o povo de Deus hoje. Ele diz aqui, essa mulher foi levada, né, para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1200. Deus levou a gente para um lugar, né, o povo dele para um lugar meio deserto, ou seja, nós estamos praticamente só, nós somos aqui estrangeiros nessa terra aqui, mas ele fez isso, inclusive, para poder, ele vai estar cuidando da gente, e vai cuidar da gente até o dia que chegar lá. No versículo 7 diz, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, em Apocalipse capítulo 12, nós sabemos que o Apocalipse foi feito para poder a gente entender tudo o que está acontecendo. Né? Nós estamos na situação melhor do que a de Jó, está tudo explicado. Satanás está perseguindo a igreja de todo jeito, está arrojando tudo. Mas na frente, logo depois no capítulo 16, ele fala da besta que vem do mar, os poderes da terra, a besta, né, os poderosos políticos, a besta que vem da terra, que são as grandes religiosas, os grandes, e a grande Babilônia, que é o mundo com todas as seduções. São, de uma maneira geral, se você for olhar, é exatamente isso que está acontecendo. Se vocês tivessem vivido o que eu vivi em 64, até mais ou menos 1962, a perseguição ao cristianismo era muito violenta. A Igreja Católica não deixava a gente folgado de jeito nenhum. E eu era criança e acompanhei tudo isso. Depois veio uma distensão, tá certo? E aí, como é que foi? Como me desespera, né? O Rui Barbosa tinha que estar na Constituição a liberdade religiosa, e aí veio uma distensão, e as igrejas começaram a crescer. E o que aconteceu? Satanás disse: esse negócio não está bom, né? O que é que aconteceu com as igrejas? Começou a entrar mundanismo. Por que é que nós estamos voltando para a pé de novo? Eu creio piamente nisso. A igreja começou a se acomodar com o mundo, começou a aceitar as modas, né? Politicamente correto, não sei o que, um homem de moda aí. E aí tudo bem. É assim, então vamos ajeitar isso. Aquelas 7 igrejas de Apocalipse, nenhuma existe mais, né? As técnicas que Satanás vem usando o tempo todo. Usou o mundanismo entrou nas igrejas. Tem hora que ele usa perseguição política, porque agora parece que agora é a fase da perseguição política. Vamos perseguir. Os governos vão começar a perseguir. Está certo? Pelo menos no Brasil. No nosso país já está acontecendo isso. A felicidade da gente não é que Deus nunca deixa em todos os países de uma vez só, né? Tem umas folguinhas, dá para a gente correr para outros cantos. Está certo? Eu, porém, constituí meu rei, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, essa declaração foi feita em Salmo. Sabemos que Satanás perseguiu até o dia que Jesus Cristo nasceu e subiu ao céu, e ele agora persegue a igreja. Versículo: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, esse versículo aqui é um dos que é mais citados no Novo Testamento. Ou seja, vários versículos aqui desse salmo é citado. Jesus Cristo mesmo cita esse. Os discípulos escutaram e Jesus Cristo cita o versículo dizendo que ele é filho, eu hoje te gerei, né? Com vara de ferro regerás e as despedaçará como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, então, à luz desses fatos todos, sabendo que Deus tem determinado todas as coisas, e Ele está sabendo de tudo, e está sob controle, e vai terminar juízo final e novo céu, nova terra, aí vem uns conselhos agora no versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Eu acho que aqui tem uma gozação, né? Sede prudentes o quê, rapaz? O negócio tinha que ser um pouquinho mais direto, né? Como ser prudente? Tome juízo, preste atenção, né? Não é só prudente.
As coisas são como Deus quer, Ele é o Todo-Poderoso, tudo que Ele determina vai acontecer desse jeito. Mas aí o cara foi até educado aqui, né? Vocês agora, reis, sede prudente. Juízes, deixa o pessoal dar conselho para você, deixai-vos advertir. Então, pensou? Ou seja, é muito manso esse versículo 10. Ei, pessoal, acalma aí, escute os conselhos, né? Seja prudente, preste atenção às coisas, olhe com mais calma. Versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Interessante nesse versículo aqui, toda vida que eu vejo, tem várias pessoas às vezes que estão pregando e vai falar sobre temor do Senhor. Não, mas temor, aí tenta dar uma explicaçãozinha que temor não é temor, não. Temor é temor mesmo. Se você está na dúvida, olha o que o versículo 11 diz aqui. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, quem é que vai, né? Com tremor aqui, essa palavra tremor aqui significa o quê? Você está tão assombrado que está tremendo, tá certo? Não tem outra explicação. Versículo 12, beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Dentro em pouco Jesus Cristo vai voltar e juízo final. Beijai o filho. Então, o que é que a gente pode agora entender sobre esse negócio de beijar o filho? No caso desse negócio de beijar o filho, você pega a palavra de Deus, tudo que Ele está dizendo, que Jesus Cristo está dizendo, tenha prazer nela. Beijai o filho, rapaz. Se é Ele que vai te julgar, teve uma hora que Jesus Cristo disse para vocês têm que ter medo, tá certo? Não é de quem está roubando vocês ou matando vocês, você tem mais medo de quem pode lançar vocês no inferno. Ou seja, Jesus Cristo mesmo avisou, você tem que ter mais medo de mim. Então, vamos adular Jesus Cristo. Como é que a gente adula Jesus Cristo? Pega a Bíblia, lê tudo que está lá e vamos fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer, né? E aí, para a gente chegar no finalzinho aqui, no versículo 12, eu deixei o finalzinho aqui. A gente tem que beijar o filho, né? Nós temos que prestar atenção ao que o filho quer, e andar de modo agradável na presença dele, buscar as coisas do jeito que ele gosta, atender ao pedido dele, porque dentro de breve está vindo o juízo final aí. Para o povo de Deus, o juízo final não é juízo de condenação. Mas aí tem Ezequiel capítulo 6, você pode entender, você tem Hebreus capítulo 12, e tem vários outros lugares, vamos dizer, 1 Coríntios capítulo 4, Paulo diz assim, esse irmão que está pecando aí na igreja, eu quero que ele morra, quero que o corpo dele seja destruído para a alma ser salva no último dia. Ou seja, o povo de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 12 também, quando está falando da ceia, né? Capítulo 11, está falando da ceia, diz, muitos estão mortos e doentes e não sabem por quê. Ou seja, não adianta, Deus não ia pegar o filho dele, por amor à sua criação, né? Deus amou o mundo, né? Ele não ia pegar o filho dele, derramar o sangue, comprar você para tu fazer o que tu quer. Não é assim. Nós fomos comprados com o sangue do Filho de Deus, então Deus está olhando, não estou gostando disso não, peraí, tu é meu filho, então? Lá no Ceará tem uma história assim, quem come do meu pirão, participa do meu cinturão, tá certo? Então, nós participamos do sangue de Cristo, vamos para o cinturão de Deus também, está lá. Agora, uma coisa interessante no final do Salmo aqui, que eu chamei de 12b, é assim, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aí nós vamos agora ver uma coisa interessante, que o capítulo 2 está no meio do 1 e do 3, está certo? Ou seja, esse conjunto, capítulo 1, 2, 3 e 4, está certo? É um conjunto que dá o sentido dessa preciosidade aí chamada a supremacia de Cristo. Você quer, na sua vida, que as coisas dêem certo? Quer? Né? Todo mundo quer que dê certo na sua vida? Vamos ver o que é, depois de te escutar agora, que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Beijai o Filho, né? Bem-aventurado que nele se refugiam. Olha o que a Bíblia diz aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, medita, de vez em quando, né? Medita de dia e de noite.
esse cabo que faz isso, que teme e treme diante de Jesus Cristo, ele é abençoado se ele, com esse temor e tremor, lê a Bíblia de manhã e de noite, e medita nela o dia inteiro. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz será bem sucedido, né? Mesma situação de Jó. Vamos lá para a situação de Jó. Ele foi bem sucedido no final? Existe uma garantia aqui de que se nós buscarmos a Cristo, quer buscar a Cristo, buscar a sua palavra, nós já cremos que Deus nos deu a vida eterna em Jesus Cristo. Então, você quer agora ter uma vida próspera e saudável? Não estou falando de prosperidade aqui, de dinheiro, não. Prosperidade que eu diga é um ambiente agradável, né? Ou seja, paz e alegria, tá certo? Um coração sem angústia, as coisas tudo dando certo, a sua família abençoada de maneira geral. Tem um remedinho bem bom. Bíblia, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, tá certo? 6 da manhã e 6 da noite. 6 da manhã e dentro de 6 da noite, você pega aquele que fica remoendo a Bíblia, de 6 às 6. Agora, não é só ler a Bíblia assim, e aí fecha a Bíblia e esquece. É você meditar de tal forma que o Espírito Santo de Deus, que Deus lhe deu, que está lá em Ezequiel 36 também, que Deus prometeu e deu esse Espírito para a gente, né, lá João capítulo 3 até fala isso para Nicodemos. Esse Espírito, ele lhe dá o discernimento para entender isso. Esse Espírito vai lhe dar também um coração. A Bíblia diz que Deus realiza em nós o querer e o efetuar. Se você não está querendo isso, e se você não está se comportando como Jesus Cristo quer, tem 2 explicações. Ou você não é dele, ou você está na véspera de levar uma peia. Então, busque Deus. E, Senhor, eu preciso desse querer. Senhor, eu quero esse teu querer. Eu quero amanhecer o dia lendo a tua palavra e orando, e querendo saber, Senhor, vou andar hoje à luz da tua direção. A luz da tua direção é o dia todo glorificando o nome de Deus onde você andar. Tem negócio sujo aí. Peraí, na Bíblia cabe isso aqui? Cabe não. Então, eu não quero não, tá bom, tá tudo bem, né? Peraí. A Bíblia diz que não gosta que eu faça isso aqui não. Então, a Bíblia diz que a tempo e fora de tempo eu tenho que falar de Cristo para as pessoas. Eu estou aqui no consultório do Lauro, tudo organizado, descendo bonitinho lá. O cara disse uma besteira, eu fui falar, entendeu? Estou no meio de uma reunião de negócio, o cara disse uma besteira. Eu não sei porque é que Deus às vezes bota a pessoa na minha frente. Se é para me avisar, eu vou lá avisar. Aquele ali não vai ficar dizendo que teve comigo e não falou, não. Eu aviso para ele, tu vai para o inferno. Tá certo? Deixa ele agora, a solução é Cristo, vai atrás, vê como é que tu faz. Você não precisa de mais de 1 minuto para falar de Cristo. Tá certo? Bem-aventurado aqueles que vivem na lei do Senhor e na sua lei medite de noite. Tudo que ele faz é bem sucedido. E aí, capítulo 3 e 4, só para vocês entenderem um pouquinho o capítulo 3 e 4 é o seguinte: antes, durante e depois. O que é o antes, durante e depois? Antes dos problemas, durante os problemas e depois, nós estamos refugiados em Cristo, buscar em Cristo. E o próprio autor em capítulo 3 e 4 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz. Nos 2 capítulos está lá. Não interessa o tamanho da adversidade, a nossa situação sob a soberania de Cristo aí, né? O caso aí da supremacia de Cristo na nossa vida, é porque nós estamos debaixo das mãos de Cristo, das asas de Cristo. Não interessa o que está em redor, no fim, tudo vai dar certo. Deu certo para Jó e vai dar certo para a gente também. Tu já pensou morar numa cidade de rua de ouro? Tu quer o que mais? Tu está do lado de Deus, o Todo-Poderoso, o tempo todo? Que não tem mais doença, não tem mais coisa nenhuma. Então, para esses tempos de país maluco, e Covid e outras coisas mais, o que nós temos que entender é o seguinte: nós estamos todos sob o controle e sob a mão de Deus. E a gente, se você está com algum problema, peça desculpa a Deus. Senhor, peraí, eu sou do teu reino. Sou forasteiro aqui, né? Tem um Willis, em terra estranha estou, do reino lá do céu é que eu sou, tá certo? Eu dei uma ajeitada aqui na letra do hino. Então, basicamente, capítulo 2 de Salmos, ele existe
para lhe chamar a atenção. Ei, espera aí, vamos olhar direito esse negócio. O que é que esses doidos estão pensando aí? Estão pensando o quê? Esses doidos estão malucos. Deus até determinou tudo. Jesus Cristo aqui é o rei. Vai ter o dia do juízo final. O que é que esse pessoal está fazendo? Eu sou do reino de Cristo. Então, eu tenho que ficar tranquilo. A gente vive, muitas vezes fica nervoso e angustiado. Mas eu tenho para quem correr. Capítulo 3 e 4 diz, quando eu estou com um problema, eu vou lá. Às vezes eu estou sem poder dormir, assim, preocupado com coisas. Vou lá ler a Bíblia, até dei um botão para dormir. Aí eu vou dormir. Pronto, acabou. O remédio é esse. Eu tenho 67 anos hoje, né? Estou indo para os 68. Filho de crente, nasci praticamente no terreno da igreja, porque fui nascido de parteira na casa pastoral, que era colado lá. Então, sempre foi no meio da igreja, tá certo? Do terreno da igreja, pelo menos, tá certo? E eu posso olhar para trás e ver que o pão de cada dia nunca faltou. Com 17 anos, 16 anos, eu estava saindo de Juazeiro do Norte, interior da cidade, do estado do Ceará, para estudar em Fortaleza para fazer engenharia. Ia morar só lá. Minha mãe ficou desesperada, era a primeira vez que um filho dela saía. E, bem enquanto eu digo para algumas pessoas, entrou 2 rapazes lá da igreja, tá certo? E disseram para minha mãe, o Pedro, assim que chegar em Fortaleza, não dou um mês para ele, que ele não vai se desviar, não vai querer saber negócio de crente. E hoje eu louvo e agradeço a Deus, porque naquela hora eu saí, acabou com 16 anos lá, abestadozinho, corri lá para o meu quarto e fui pedir a Deus para não acontecer. E não aconteceu não, eu estou hoje aqui louvando e agradecendo a Deus pelo privilégio de estar aqui, de conhecer a sua palavra, tá certo? E adorando eu ser desse reino inabalável, que não muda, não murcha, tá certo? E que pode chover canivete aí, eu só sei que é problema de Deus, Ele vai resolver tudo, Ele vai cuidar de tudo para mim, tá certo? Que Deus seja louvado.